nós temos trazido em destaque as preocupações. Soja, o que já se perdeu de soja, que se sabe no estado do Rio Grande do Sul. As preocupações que se deve ter em relação ao arroz do estado, que é o maior produtor do país, mas é uma preocupação que deve ficar muito mais em cima da logística para retirar esse arroz do estado do que qualquer outro cenário, outra possibilidade, né? Principalmente em relação às importações, mas a parte logística do Rio Grande do Sul que precisa ser recuperada e, claro, tem que se pensar um pouco no milho, porque tinha milho também no campo. O Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores de carne de frango e carne de suínos. Tem na carne de frango a produção concentrada no Brasil, na casa de 11%. E no caso da carne suína, por exemplo, chega a 17% a participação do Rio Grande do Sul em relação a este tipo de produto. Então, e o milho que é utilizado nessas granjas, que é utilizado para transformação, para engorda dos animais, claro que estavam vindo também muito mais do estado do Rio Grande do Sul. Para falar a respeito de abastecimento, como que está estruturada a cadeia produtiva para um momento como esse, nós vamos conversar agora com Daniel Rosa, ele que é assessor técnico da Abramilho e participa conosco desta edição. Daniel, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. E, Daniel, como que está esse fator produção de milho no estado do Rio Grande do Sul e fornecimento do cereal, principalmente quando a indústria, quando as cadeias produtivas voltarem a operar mais próximo a uma normalidade? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Vamos se sensibilizar aí com as famílias do Rio Grande do Sul que perderam parentes, entes queridos em suas casas. Bom, quando a gente olha somente o dado frio, né, a gente pode ter a impressão de que a situação não está tão complicada assim. 86% do milho já foi colhido no Rio Grande do Sul, a produção estimada de 5 milhões de toneladas, então se espera que não vai ter um problema tão grave assim. Agora a gente tem que pensar que existem pelo menos 3 cenários aí. Tem o milho que ainda está na lavoura e que provavelmente não vai ser colhido. Tem o milho que está dentro dos armazéns e que foi atingido pelas enchentes. Então já se estima aí algo cerca de 1,5 milhão de toneladas perdidas dentro dos armazéns. E ainda tem esse milho que foi para o processo de produção de ração e que a gente não sabe como está a situação dessas unidades produtoras de ração. Então, é uma situação bem complicada que a gente não tem exatamente muita informação. Você imagina que toda essa questão de infraestrutura e logística para salvar pessoas, ela vai ser prioritária e aí ainda temos esse problema. E como você comentou bem, é um estado que produz muita proteína animal e, infelizmente, o animal ele não tem como esperar, né? A fome não espera. Então, o que é preciso fazer por enquanto? O Ministério da Agricultura já tem tomado algumas iniciativas da prorrogação do crédito por 90 dias, mas é preciso que, assim que a infraestrutura e a logística se estabilize, a Conab comece a comprar milho e distribuir principalmente para pequenos granjeiros aí que não têm condição de adquirir esse milho assim, ainda mais na situação de perda de infraestrutura. Daniel, isso significa que neste caso é necessário ter uma operação com milho, né, de equalização, também ter os leilões de milho para fazer esse escoamento para o Rio Grande do Sul. Como que isso poderia ocorrer e da onde provavelmente viria esse milho? É do estado do Mato Grosso? O estado de Mato Grosso, inclusive, até por uma coisa, uma situação boa, assim, né, que pode se dizer, ele está com uma colheita bem acelerada, né, acima do normal. Então, já se começou a colher milho no Mato Grosso. Tem outros estados também que podem atender essa demanda, o Paraná mesmo ali, pela proximidade. E em uma situação extrema, e é algo que é o corriqueiro, que acontece todos os anos, é a entrada de milho do Paraguai e da Argentina. Mas é sempre importante a gente lembrar que esses produtores, eles perderam a sua produção, eles perderam a sua infraestrutura, toda a sua parte de produtiva, maquinário, eles precisam ter crédito, precisam de capital de giro para poder voltar à atividade o quanto antes.
E aí eu não digo nem só os produtores de milho, mas também os granjeiros, né? Então, o caso dos pronafianos é de se pensar num perdão de dívidas e começar a estruturar o quanto antes um abastecimento contínuo seja de milho, seja de ração animal, para evitar que as perdas continuem ocorrendo, né? Daniel, e falando a respeito da produção brasileira de milho, estimada para a colheita na campanha atual, na safra atual, ela vem com recuos. Isso ocorreu por conta de pressão de preço baixo em relação a esse milho. Houve um entendimento desse produtor de investir menos na segunda safra, principalmente nos estados que produzem em segunda safra, e nós temos uma oferta menor. Em relação às pontuações que nós já temos, com uma demanda que permanece, que ela existe, está ali presente, é possível termos uma reação do produtor, caso o preço reaja? Agora há pouco a gente estava trazendo o mercado futuro, mostrando alguma alta nas posições nos próximos meses, mas que tire do vermelho esse produtor de milho, ele começa a repensar um pouco a sua produção também, para a próxima safra? Isso, para a próxima safra, sim, a gente pode esperar uma melhoria aí, inclusive a própria safra atual, a gente começou com um cenário bem negativo, achando que ia ter uma produção até inferior, a Conab mesmo está prevendo aí 111 milhões de toneladas, mas se você for olhar outras consultorias aí, você já vai ver números mais positivos, chegando a 120, 125 milhões de toneladas. Isso tem muito a ver também com a reação do clima, né, atual. Esperava uma seca severa no Mato Grosso que não se concluiu, acabou que veio uma chuva boa aí, então os números de Mato Grosso devem ser revistos. E a questão é, além do preço, é preciso que o custo de produção seja reduzido, né? A gente ainda enfrenta um problema sério e recorrente de custo de produção. E aí, quando a gente volta para o Rio Grande do Sul, a gente já vê que, além de todas essas questões, tem um tema interessante aí, é que essas enchentes lavaram os nutrientes do solo. Então, o produtor que for voltar a produzir no ano que vem, ele vai ter problema para recompor toda a fertilidade do seu solo, todo o trabalho que ele fez de estruturação de solo. Então, é um trabalho que de longo prazo que vai levar tempo até o Rio Grande do Sul conseguir se reconstruir. E o consumo interno brasileiro ele vem numa crescente, né? Então, provavelmente o que deve ocorrer é o milho que seria exportado vai acabar sendo destinado ao Rio Grande do Sul.